Boa tarde, gente. Eu sou o Gustavo. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre dor de cabeça. Quem aqui já teve dor de cabeça alguma vez na vida? Então, somos todos irmãos, né? Todo mundo já teve em algum momento algum tipo de dor de cabeça na vida. Olha só, 97% das mulheres e 94% dos homens já tiveram algum tipo de dor de cabeça em algum momento de suas vidas. Seja por gripe, seja por estresse, seja pré-menstrual, qualquer tipo de dor de cabeça. A dor de cabeça, também conhecido como cefaleia, é a terceira causa de procura em ambulatório de clínica médica e o primeiro na neurologia. Então, nos consultórios de neurologista, a dor de cabeça é a primeira queixa relatada pelos pacientes. E em nosso meio, então, isso é um estudo que a gente publicou, né, a prevalência na população geral ela é 52%, predomínio no sexo feminino e menores do que 55 anos. Né? Então, mulheres jovens são as mais propensas a ter dor de cabeça. Qual que é o objetivo dessa aula? É a gente desmistificar, primeiramente, os diagnósticos de dor de cabeça. A gente inclui tudo de um jeito só. Minha dor de cabeça é por estresse, minha dor de cabeça é por menstruação, minha dor de cabeça, enfim. Muitas coisas a gente vai tentar, então, dar os diagnósticos, colocar cada tipo de dor de cabeça em seu devido lugar. Esse é o primeiro objetivo dessa aula. O segundo objetivo é quando a gente deve procurar um pronto-socorro com um neurologista. Ou seja, quando a gente realmente precisa ir rápido a um médico. E o terceiro ponto, que é mais rápido, quando eu devo procurar um neurologista no consultório. Quando é necessário fazer um tratamento para dor de cabeça, tá? Eu vou falar algumas vezes de tratamento aqui, só para a gente esclarecer. O tratamento, eu vou chamar de abortivo, é o tratamento agudo. Nada tem a ver com aborto, é abortar a crise de dor de cabeça. É um tratamento agudo, é o tratamento que a gente faz no pronto-socorro. E o tratamento preventivo é aquele que a gente faz nos consultórios, tá bom? A gente dá remédio todos os dias para evitar que a pessoa tenha dor de cabeça. Ficou claro? Eu quero que vocês fiquem à vontade, se no meio da palestra vocês quiserem tirar dúvida, tudo bem, não tem problema nenhum. Bom, existe então alguns erros, então 23 a 51% das pessoas, elas com dor de cabeça podem ter hemorragia subaracnoide, então é importante a gente ficar de olho. 50% das pessoas ainda não são diagnosticadas, mas na verdade elas têm enxaqueca, e eu vou falar para frente qual a diferença entre dor de cabeça e enxaqueca. Mais de 90% das pessoas que procuram uma unidade de emergência, ou seja, um pronto-socorro, ela tem uma dor de cabeça primária, ou seja, a maioria das pessoas que tem dor de cabeça não tem tumor na cabeça, não tem hemorragia na cabeça. A maioria das pessoas tem sim alguma dor de cabeça que a gente chama de primária, ou seja, dores de cabeça decorrentes de disfunções cerebrais, mas que não causam a morte ou incapacidade do paciente. A primeira de todas, e eu acho que a mais importante, a vedete das dores de cabeça, é a enxaqueca. Apesar de ela não ser a mais frequente a cefaleia do tipo tensional, que eu vou falar depois dessa, ela é a dor de cabeça que mais incapacita. Incapacita em que sentido? Alguém aqui já teve crise de enxaqueca na vida? A maioria de mulheres, não é? Eu também já tive. A dor de cabeça do tipo enxaqueca, ela normalmente tira a pessoa do trabalho. Nos Estados Unidos, eles fizeram um trabalho e provaram que a enxaqueca é a dor de cabeça mais relacionada, é a doença mais relacionada à perda de qualidade de vida em dias de trabalho. Ou seja, a pessoa trabalha, vai para o trabalho, mas trabalha mal, não consegue produzir e acaba tendo que ir para casa, né? Muitas vezes toma 2, 3 Neosaldinas, né? Que é hoje que o pessoal toma, e vai para casa sem resolver nada. Mas o que é a enxaqueca? O que é a migrânia? É o mesmo nome, enxaqueca e migrânia é a mesma coisa.
Então, o critério A gente tem que ter pelo menos 5 crises preenchendo esses outros critérios. Então, a dor de cabeça ela tem que durar de 4 a 72 horas sem medicação. Tem que ter no mínimo 2 dos seguintes elementos. Localização unilateral, ou seja, dor apenas de um lado da cabeça. Não é obrigatório. Qualidade pulsátil, ou seja, parece que está pulsando uma coisa na minha cabeça. Não é mesmo? Intensidade moderada a grave. O que é isso? A gente sempre pergunta, eu sempre pergunto para os pacientes. Considere 0 sem dor nenhuma e 10 a pior dor que o senhor ou a senhora já teve na vida. Quanto está a sua dor de cabeça agora? Para considerar enxaqueca, precisa estar pelo menos acima de 5. Tá? Aquela dorzinha, aquela dorzinha chata do dia a dia, normalmente isso não é enxaqueca, eu vou mostrar isso para frente para vocês. E ela agrava por atividades físicas, ou seja, quando o paciente tem dor de cabeça, a enxaqueca, ele não consegue, por exemplo, correr no parque. Ele não consegue, por exemplo, ir para a academia, fazer um funcional, um pilates. É impossível. Tem que deitar e ficar quieto e fechar o olho. E no mínimo um dos seguintes aqui. Ele tem náusea e ou vômito, ou seja, dá vontade de vomitar ou realmente vomita. E ele tem foto e fonofobia. O que é fotofobia? A luz forte incomoda. Então vem a luz, a pessoa já... E o som alto também. Tem outra coisa que ele não diz aqui que é osmofobia, que é o que? O cheiro forte incomoda. Então, aquele cheiro, às vezes entra com... Um paciente, eu atendi a semana passada, uma paciente que falou: doutor, quando eu tenho um elevador, entra alguém muito perfumado de manhã, a primeira coisa que eu faço é sair no primeiro andar, porque se eu fico 2 andares cheirando um perfume forte, acabou meu dia, é dor de cabeça o dia inteiro. E ele não tem outros sintomas, ou seja, isso não pode estar em vigência de febre. Então, é uma dor de cabeça extremamente incapacitante, normalmente de um lado só, pulsa, de forte intensidade, o som alto incomoda, o cheiro forte incomoda, a luz forte incomoda, e você tem no mínimo aí 5 crises dessa na vida para ser caracterizado uma enxaqueca. Essa é a dor de cabeça que mais leva os pacientes ao pronto-socorro. Mas a dor de cabeça mais frequente, acho que pulo, é a cefaleia do tipo tensional. A cefaleia do tipo tensional ela é um pouco diferente. Ela é uma dor de cabeça que dói geralmente na frente e atrás. Ela acontece mais no fim do dia. Ela é uma dor mais no pescoço, que deixa o pescoço mais duro, que deixa as têmporas aqui mais tensas. Raramente ela causa náusea, vômito. O som alto e o cheiro forte não atrapalham essa dor. Ela é uma dor de cabeça muito chata. Então os pacientes referem: doutor, eu tenho dor de cabeça, mas eu tenho uma dor de cabeça chata. É uma dor que fica o dia inteiro, piora no fim do dia, e quando eu estou estressado, então, acaba comigo. É o dia inteiro de dor de cabeça. Mas ela não impede de você tocar o seu dia. Ela não impede, ela não acaba com o seu dia. A enxaqueca acaba com o dia, tá? Sentou, acabou e tal. A dor de cabeça do tipo tensional, ela não acaba com o seu dia. Agora existem dores de cabeça mais diferentes e são ilustrativas. Por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar da cefaleia em salvas. Alguém já ouviu falar da cefaleia em salvas? Isso aqui é uma dor de cabeça, então, que geralmente ela é de um lado só também, no olho, mas ela é de muito forte intensidade. Ela acontece geralmente em homem depois dos 50 anos. Os pacientes referem: doutor, eu bato a cabeça na parede para ela melhorar. E ela não melhora. Ela normalmente cursa com o olho incha, começa a lacrimejar, esse paciente começa a ter dor intensa, essa dor dura no máximo 3 horas e vai embora. Ela vem, dura no máximo 3 horas, para. Depois de alguns dias ela vem de novo, dura 3 horas e para. E o tratamento para ela na fase aguda, só uma curiosidade, é oxigênio nasal. Uma coisa que a gente ainda hoje não entende muito bem por que o oxigênio faz bem para esse tipo de dor de cabeça, mas ele é o tratamento agudo. O outro tipo de dor de cabeça, que também não chega a ser uma dor de cabeça, mas uma dor na cabeça como um todo, é a neuralgia do trigêmeo. Alguém já ouviu falar dessa dor? Ela é uma dor, o senhor já ouviu falar?
Já teve? É uma maravilha, né? É. É uma dor, na verdade, em um dos três ramos do nervo trigêmeo. Então, ou nessa região, ou nessa região, ou nessa região, ou nas três, ou em duas separadas. É uma dor em choque, de muito forte intensidade, curta duração. Como se você botasse. Alguém já tomou choque aqui? Quem já tomou choque? Tentando trocar o chuveiro, toma aquele tz, sabe aquilo? É rápido, né? Só que é toda hora e é no seu rosto. Você imagina como é isso. Tem tratamento também. Provavelmente, se você vai num pronto-socorro onde não tem um neurologista 24 horas, isso vai passar como dor de dente, ou eles vão te encaminhar para um dentista, e você vai ficar. Não sei se o senhor rodou muito antes de ter o diagnóstico, mas normalmente esses pacientes sofrem muito antes de procurar um neurologista, arranca o dente. Tem paciente que chega para mim já sem nenhum dente, porque o cara vai, eu acho que é esse dente aqui, vão arrancar, arranca. Ah, não é, esse aqui arranca. Aí vai no pronto-socorro onde não tem neurologista, pode ser um bom pronto-socorro, viu, gente? Eu estou falando de pronto-socorros tops aqui de São Paulo. Se você não tiver um neurologista na ponta, o que acontece? Ah, isso aí eu vou chamar o bucomaxilo. Aí o bucomaxilo olha e fala, eu acho que esse dente aqui é o canino. Arranca seu canino, acabou, você não come mais carne, né? Aí depois vai e arranca o outro. E daqui a pouco o sujeito está sem dente nenhum de um lado da boca e o problema dele é no nervo, né? O problema dele é no nervo, é uma dor terrível que acontece também. Essa dor é mais comum também em pacientes acima de 50 anos de idade. Qual é a distribuição das dores de cabeça, então, de uma maneira geral? Ela pode ser aguda, ou seja, ela acontece rapidamente, subitamente. Você sabe o que é a palavra súbito? O que é súbito? Rápido, de uma hora para outra. Que mais? Súbito. Imediato. Que mais? Súbito em dor de cabeça, só para vocês saberem, é tudo aquilo que atinge o seu pico máximo em menos de 1 minuto. Tá? Em menos de 1 minuto atingiu o pico máximo. Vou dar um exemplo. Eu estava andando na Paulista, eu vi uma placa Starbucks. Quando eu li o B do Starbucks, começou a dor de cabeça e antes de terminar a palavra, ela já estava na intensidade máxima. Pronto. Essa é uma dor de cabeça súbita. Essa é uma dor de cabeça perigosa, a gente vai falar para frente. Tem as dores de cabeça agudas e recorrentes, como crises de enxaqueca. O paciente tem uma crise, melhora. Tem uma crise, melhora. Tem uma dor de cabeça que ela é crônica, não progressiva, que é essa do tipo tensional que eu falei para vocês. Eu tenho dor, o paciente refere geralmente assim, eu tenho dor de cabeça todos os dias. Tem dia melhor, tem dia pior, não é? Tem dia que eu estou mais estressado, ela piora, no fim do dia ela é pior, quando eu acordo de manhã ela está melhor, quando eu tomo mais café ela melhora. Então é uma dor de cabeça que varia ao longo dos dias, tá bom? E a dor de cabeça crônica progressiva, essa dor a gente tem que cuidar também, que é uma dor que só piora. É a dor que começou não muito forte, no outro dia ela está muito forte, 7, 8 dias depois ela está insuportável, ou seja, ela vai num crescendo de piora. Essa dor a gente tem que cuidar. Quando então a gente deve procurar um pronto-socorro neurológico? Eu sempre digo pronto-socorro neurológico porque muitos desses casos de dores de cabeça batem em pronto-socorros gerais e o que os médicos clínicos fazem é dipirona, profenide, alto-hospitalar. Vocês já devem ter vivido isso alguma vez na vida de vocês. Eu tô com uma dor de cabeça, a outra lá atrás até deu uma risadinha, deve ser enxaquecosa. Então, o que acontece no pronto-socorro? Eu vou te dar um remédio na veia. Dipirona, profenide, decadron, alto-hospitalar, né? Então essa é a rotina na maioria dos pronto-socorros aí do Brasil afora, viu, gente? E de São Paulo também. Então quando a gente deve procurar um pronto-socorro e que a gente enxerga algum perigo, então. Quando você tem a primeira ou a pior cefaleia da sua vida de início súbito, ou seja, que atingiu o pico em menos de 1 minuto. É muito comum na história clínica a pessoa ter já enxaqueca, chega no pronto-socorro e dizendo, essa foi a pior. Nada impede que o enxaquecoso
tenha uma hemorragia. É menos frequente? Provavelmente é a própria piora da dor de cabeça dele. A gente tem que só saber separar o que é patológico e o que não é, por isso o médico é importante nesse momento, o neurologista. Mas se você teve a pior dor de cabeça da sua vida, você vai no pronto-socorro com o neurologista, o mínimo que você vai ganhar é uma tomografia e um líquor. Tá? Isso eu já vou falar para vocês não ficarem chateados. Quando você usa essa palavra, doutor, eu tive a pior dor de cabeça da minha vida, é bem provável que você vai ser internado. Se você fala isso para um neurologista que saiba o que está ouvindo, não é? Porque a pior dor de cabeça da vida, ela normalmente está associado com hemorragias intracranianas, tumores e coisas não muito boas. A cefaleia é de início recente, então aquela dor de cabeça que a pessoa nunca teve. Então a pessoa tem 50 anos de idade, nunca teve dor de cabeça na vida e de algumas semanas para cá tem dor de cabeça e isso está piorando. Né? Essa pessoa precisa ser investigada. Ontem mesmo no consultório chegou um senhor de 38 anos e ele falou, olha, eu nunca tive dor de cabeça na vida e há 3 semanas para cá eu comecei a ter uma dor de cabeça que só piora. Né? A gente fez uma ressonância dele, conseguiu fazer rápido, com angiorressonância, ver todos os vasos, tudo normal. Aí a gente vai para a história clínica do doente, né? Tentar conhecer, ele já me trouxe os exames prontos, tentar conhecer um pouco da rotina. Então ele tem 2 filhos, um filho de 1 ano e 3 meses, outro filho de 2 meses, a esposa e ele acordam a cada 2 horas para cuidar dos filhos. Tá aí a causa da dor de cabeça, graças a Deus. Isso não é um tumor, isso é filho, né? Quem já teve filho sabe exatamente como é, filho pequeno dá trabalho e também dá dor de cabeça, né? Esse caso foi bem, graças a Deus foi uma cefaleia de início recente, precisava ser investigada, mas na investigação o que ele tem é falta de sono. E aí ele era do interior, ele era um fazendeiro do interior de Minas, ele veio para São Paulo e falou, então o tratamento vai ser, o senhor vai ficar, hoje o senhor vai dormir em São Paulo no hotel e vai dormir a noite inteira, pronto. Hoje ele me ligou, doutor, estou bem melhor, eu falei, então, curado, né? Aí vai voltar para casa, vai continuar. A cefaleia nova, então, depois dos 50 anos, é raro uma dor de cabeça primária, exceto essas que eu falei, neuralgia do trigêmeo, salvas, elas começarem depois dos 50 anos de idade. Então, se você tem 50, 60 anos de idade e tem uma dor de cabeça que nunca teve na vida, essa dor de cabeça precisa de ir para o pronto-socorro procurar um neurologista. Alteração no exame neurológico, aí vai do exame do médico, né? Isso não diz respeito a vocês, que é qualquer rigidez de nuca que está relacionado a um endurecimento aqui da região da nuca, o paciente não consegue fazer isso, está relacionado à meningite, como vocês sabem, e o rebaixamento, a pessoa está sonolenta, não está muito bem, esse paciente precisa ir rápido para o pronto-socorro. A dor de cabeça nova em paciente que tem algum tipo de câncer ou já teve câncer, né? Paciente HIV positivo ou paciente que está tomando algum tipo de anticoagulante. A S não é anticoagulante, tá, gente? É antiagregante. Anticoagulante que eu falo é Marevan, Coumadin, né, os novos anticoagulantes que existem no mercado. Remédios que afinam o sangue e predispõem a hemorragias. Então, o paciente que está tomando, por exemplo, Marevan e tem uma dor de cabeça que nunca teve, corre para o hospital, pode ser algum tipo de hemorragia, tá bom? A dor de cabeça após o trauma de crânio, né, isso a gente tem que só fazer um adendo, é muito comum depois... Quem aqui já bateu a cabeça? Bateu a cabeça para valer, assim? Já bateu, Bruno, também a cabeça? Para valer? Para valer, olha aí, ó, já bateu. Quem mais bateu a cabeça para valer aí, ó? Olha aí, ó, muita gente, né? Tem que proteger a cabeça, viu, gente? Isso aí é importante. Não tem nada a ver com a aula que eu vou dar, mas saiu, a gente pode até marcar, saiu um artigo recente numa revista importante de medicina que chama JAMA, e eles falam que um dos fatores para você evitar demência, ou seja, perda de memória, é proteger a cabeça. Trauma no cérebro causa ou predispõe falta de memória depois dos 65 anos. Então, protejam a cabeça. Para dor de cabeça, então, depois de trauma, é muito importante quando a gente tem um trauma mais grave. Né? Trauma mais grave com dor de cabeça persistente, ele precisa procurar um pronto-socorro.
A cefaleia é de esforço, né? O paciente está fazendo algum tipo de esforço físico e começa a ter dor de cabeça. Isso pode estar relacionado com aneurisma cerebral, nem sempre. Existem cefaleias de esforço benignas, existem, mas também merecem investigação. Tem uma outra situação que é relativamente frequente, que é a cefaleia relacionada ao orgasmo. Tá? É a cefaleia que a gente chama orgásmica. Durante o orgasmo, o paciente tem uma forte dor de cabeça. Esse paciente precisa ir para o pronto-socorro, precisa ser internado e investigado. Isso pode ser um aneurisma que rompeu no cérebro, mas também pode ser uma condição primária e facilmente tratada. Mas quem vai determinar se precisa ou não, se isso é só uma coisa primária ou uma coisa mais grave, é o neurologista. Se a gente for pegar esse tema e abrir, existem 3 tipos: a pré-orgásmica, orgásmica e pós-orgásmica. Né? Então, os 3 tipos de dor de cabeça, 3 subtipos, né, é passível de investigação. Tem que investigar. As cefaleias, então, progressivas que eu falei para vocês, é aquela dor de cabeça que só piora. Que você está tratando todo dia, tratando com neurologista, hein? Não é tratando com Neosaldina do seu Zé da farmácia, não, tá, gente? É muito comum a gente pegar, doutor, eu estou tratando. Quem te trata? É o farmacêutico lá do bairro, ele me vende Neosaldina, aí eu tomo misturado com Nisolide, aí eu misturo com Profenide, tudo ide o cara vai misturando, Migrane, Migralive, né? Tudo isso a gente conhece. Isso são drogas pesadas, hein, pessoal? Isso aí são drogas pesadas, hein? Quem toma essas coisas aí tinha que ter aquele tratamento lá do Dória da Cracolândia, sabe? Tem que internar para desintoxicar, porque isso é coisa pesada. Neosaldina, então, é terrível, viu? O grande problema dessas medicações é que elas predispõem à cronificação da dor, né? Ela melhora, mas não melhora. É como uma droga, como uma... Não sei se vocês conhecem alguém que é alcoólatra, que começa tomando um pouquinho, depois aquele cara toma 10 pingas por dia e parece que ele não bebeu nada. Não é? Vocês já conhecem isso? Eu conheço gente assim. Né? O que, que acontece? A Neosaldina é a mesma coisa. O sujeito tem enxaqueca, não trata direito, toma 10 Neosaldinas ao dia e não acontece nada. Ou seja, a dor de cabeça continua lá. Né? Então, na verdade, a gente acha que está tratando, mas não está tratando. Quando então a gente tem que procurar um neurologista para tratamento? Então, isso aqui é mais simples. Quando a frequência de crises ela então é mais de 3 vezes por mês, então se você tem crises de dor de cabeça com mais de 3 vezes por mês, você precisa fazer um tratamento preventivo. O tratamento preventivo que eu disse a vocês é um tratamento que a gente faz todos os dias para evitar a crise. Não é mágica, tá? São tratamentos que a gente faz de longo prazo. A ideia é que o paciente, depois de 2 meses, ele reduza a intensidade da dor e as crises fiquem menos frequentes, tá? Então, eu sempre digo para os meus pacientes, falei, pessoal, o que vocês vão ter é assim, o mês que vem, ela vai ser mais branda, você vai ter menos vezes, daqui a 2 meses, ainda menos, daqui a 4 meses, ainda menos, e aí a ideia é que em 6 meses a coisa esteja mais ou menos resolvida. Um tratamento de enxaqueca, ele raramente dura menos do que 2 anos. Raramente dura menos do que 2 anos. Então não tem mágica. Todo mundo fala, doutor, eu quero melhorar logo porque eu vou viajar em julho. Bom, desculpa, você procurou errado. Você devia ter ido no João de Deus. Você devia ter ido em outra coisa, porque mágica eu não faço. Né? Então são tratamentos, são doenças crônicas que precisam ser tratadas cronicamente, tá bom? Acontece, muito frequente. Isso é uma média, né? Eu sempre digo assim, a gente trata, depois que o paciente está sem dor, 6 meses sem dor, a gente começa a retirar a medicação. Então isso é muito variável. Tem uma paciente minha que ficou em tratamento 6 anos. Agora ela está bem, morando no Canadá, feliz, tudo bem. Mas ficou 6 anos. Pode perguntar. Porque no inverno... Nunca li nada sobre isso. Às vezes é uma característica pessoal. Tem umas coisas assim que as pessoas falam de comida também, né? Café piora, chocolate piora. E aí a Universidade de Ribeirão Preto fez
um estudo e provou que o que mais piorava a dor de cabeça era a banana. Não tem nada a ver, né, gente? Então, esses alimentos aí que causam, eu já vi gente tentando vender aí, alguns, até colegas mesmo, dieta anti-enxaqueca, né? Isso não existe. O que existe, assim, tem algumas substâncias, né, que é a tiramina, que ela piora a dor de cabeça, que ela é encontrada em vinhos tintos e queijos curados, né? O queijo amarelo, sabe? Aquele queijo gostoso, né, gente? Então, o que é bom na vida, né? Vinho tinto e queijo curado, quem não gosta, né? O enxaquecoso não pode tomar, não pode nem comer, que aí realmente piora. E, de- e depois melhorou? É. Isso são, a gente considera auras, né? Na verdade, quem descreveu esse fenômeno foi até um brasileiro, que chamava Leão, morava na época, trabalhava na Queen Square, lá em Londres, e ele escreveu que você pode ter, antes da enxaqueca e durante a enxaqueca, um fenômeno de perda de visão, seguido de formigamento em um lado do corpo, e você pode até perder força de um lado do corpo. Se isso acontece em outros membros da sua família, isso é chamado de enxaqueca hemiplégica familiar, ou seja, é uma coisa que passa de mãe para filha, que geralmente é em mulher que dá. Então, mas lembrando que a enxaqueca é também um fator de risco para AVC, tá, gente? Tem uma paciente minha que teve um AVC por conta de dor de cabeça prolongada. Então, não é frequente, não é nada frequente, mas acontece. E esses casos, como o da senhora, que revertem completamente, não ficam com nenhuma alteração, são benignos também. Só assustam bastante, né? De uma hora para outra, Assusta, né? Quem sabe procurar um neurologista é uma boa, né? Já? Então tá ótimo aí, ó. Pelo menos aí foi bom, né? E a outra coisa que a gente fala é assim, o grau de incapacidade é importante. Às vezes o paciente tem uma só crise na vida, ou uma crise por mês, mas essa crise impede ele de trabalhar, impede ele de viver. Então esse paciente precisa de tratamento. E a falência na medicação abortiva. Lembra que eu falei que abortivo não tem nada a ver com aborto, hein, gente? É abortar a crise, tá? Falência na medicação, como é na dipirona, neosaldina, essa que a gente comentou. Então, quando isso acontece, você precisa de um tratamento. Ficou claro, gente, isso? Eu gostaria de agradecer, então, a organização. Tá? Obrigado aí, vocês.